Olá, pessoal! Começando mais um Dieta e Saúde ao vivo, falando um pouquinho sobre motivação, como não perder essa motivação, como não perder a vontade de continuar emagrecendo, não se deixar abater pelas coisas que acontecem durante esse caminho. A gente está com a nossa psicóloga Flávia Scavone. Então vamos lá para o nosso ao vivo de hoje. Olá pessoal, boa tarde, bom estar aqui com vocês de novo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Scavone, sou psicóloga aqui do Dieta e Saúde. E hoje a gente está aqui para conversar sobre aquele desgaste que muita gente vive depois de um período longo de várias dietas, várias tentativas para emagrecer, métodos diferentes que de alguma maneira não deram certo. Então, ou a pessoa emagreceu, mas depois de um tempo recuperou peso, ou ela não conseguiu nem chegar até o objetivo final dela e abandonou esse processo rapidamente. O problema aqui, pessoal, tá no que essas tentativas frustradas podem acabar causando na gente. Tudo isso pode acabar abalando a nossa autoestima, tá? E trazendo pra gente uma sensação de que a gente não é capaz, de que a gente não tem força de vontade, de que a gente é fraco, de que a gente nunca termina o que a gente começa, de que a gente não dá conta de nada da nossa vida e por aí vai. Isso vai trazendo uma sensação tão ruim que a gente vai perdendo a motivação, às vezes até para outras coisas na nossa vida. Isso é um problema muito grande, por quê? Porque se a gente não acredita na nossa capacidade de aprender alguma coisa nova, de mudar, de criar novos hábitos, muito provavelmente as nossas próximas tentativas de emagrecer também não vão dar certo. É fundamental pra gente, pessoal, acreditar que a gente é capaz de mudar. Senão, no primeiro desafio que a gente encontrar, já que a gente não acredita que a gente vai poder superar ou passar por cima desse obstáculo, a gente vai desistir rápido demais. E para um processo de mudança, pessoal, a gente precisa de tempo e de persistência. Então, quem quer emagrecer, quem quer mudar o estilo de vida, precisa de alguma maneira também mexer nesta autoimagem, nessa percepção que a pessoa tem dela mesma em relação à sua habilidade de emagrecer e de ter uma vida diferente, tá? Então, pra gente falar um pouquinho sobre isso, pessoal, eu vou trazer aqui alguns aspectos para tentar mudar um pouco o nosso conceito em relação ao emagrecimento e até em relação a gente mesmo, a nossa própria pessoa. Olha que coisa interessante. Por que será que depois de um bom tempo fazendo alguns tipos de dieta e não tendo resultado, a gente, em primeiro lugar, escolhe logo acreditar que a culpa é nossa? Por que será que em nenhum momento a gente parou para pensar que talvez o problema esteja nos métodos que a gente está escolhendo para emagrecer? A gente logo já vai assumindo essa culpa, já vai trazendo para a gente essa responsabilidade, sem parar um pouquinho para questionar, como é que a gente chegou até aqui. Então, por exemplo, as dietas muito restritivas. O que a gente mais observa é que hoje a gente tem um apelo, um chamado, seja em revista, livros, televisão, internet, para que a gente faça dietas que são sempre muito restritivas, ou restritivas no sentido de restringir tipos de alimentos ou quantidade de comida que a gente ingere, e dietas muito formatadas, muito prontas, feitas de uma forma muito genérica, que com certeza, muito provavelmente, não vão se adaptar à nossa vida. Quando a gente escolhe seguir esse caminho, escolhe seguir um caminho muito restritivo, por exemplo, a gente vai, de alguma maneira, colocar o nosso organismo num estado de defesa, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não entende que ele está passando fome por livre e espontânea vontade, Ele vai tentar se defender daquilo, lançando mão de todos os impulsos, de todas as estratégias que ele tem para fazer a gente buscar algum tipo de comida. Isso é o normal, O anormal, o que não é esperado é alguém suportar uma dieta restritiva por muito tempo. Só que quem não sabe disso, quando acaba tendo um episódio de compulsão alimentar, começa a comer sem controle dentro de uma dieta, vai acreditar que isso aconteceu porque ele não tem força de vontade, quando na verdade o que ele está experimentando ali é uma reação natural de defesa do próprio organismo, tá? Então esse é um conceito que, se a gente não absorve, a gente vai fazer uma leitura errada do que está acontecendo com a gente. Um outro ponto é que a grande maioria das pessoas tende a escolher emagrecer sozinho, sem o auxílio de um profissional de saúde.
E aí qual é o problema? Né? É lógico, naquela dieta genérica que ela pegou numa revista, essa pessoa, ela não vai ter uma ajuda para adaptar aquilo para o estilo de vida dela, né? A hora que ela acorda, o tipo de alimento que ela gosta de comer. Então, muito provavelmente, ela também não vai conseguir seguir aquela dieta por muito tempo. E, de novo, aí nessa hora, o problema não está na personalidade dessa pessoa, mas na maneira como ela está levando esse processo de emagrecimento. A presença também, por exemplo, de um psicólogo, né, de um profissional de saúde mental. Quando a gente está querendo emagrecer e sustentar esse emagrecimento a longo prazo, a gente precisa mudar a maneira como a gente vive. Né? Para que esse emagrecimento ele dure por bastante tempo, a gente vai ter que mudar a nossa relação com a alimentação, a maneira como a gente busca prazer, como a gente relaxa, né? O nosso conhecimento em relação às nossas sensações corporais, porque muitas vezes a gente confunde as sensações de fome, de vontade de comer, de algum tipo de sentimento. Às vezes a comida tem um papel muito grande na nossa vida e se a gente não olha para isso com cuidado e com o auxílio de um profissional, a gente também vai acabar pulando uma parte importante desse aprendizado. E aí o fracasso, né, o insucesso, está muito mais relacionado com esse olhar que foi muito superficial na busca por emagrecer do que com a personalidade da pessoa em si, tá? Então é importante, pessoal, a gente entender que para a psicologia não existe isso de uma pessoa não conseguir se acostumar com uma coisa nova, não conseguir aprender uma coisa nova. Todos nós temos potenciais que podem ser desenvolvidos, né? Às vezes com mais dificuldade, outros com mais facilidade. Isso de acordo com a nossa personalidade, com o nosso estilo de vida, com o que a gente foi vivendo. Mas, se a gente escolher um método que funciona pra gente, respeitar os nossos limites e tiver paciência, a gente pode se acostumar com tudo, aprender várias coisas novas. Então é isso que a psicologia vem mostrar. Então nesse sentido, a gente precisa mudar um pouquinho a maneira como a gente pensa o emagrecer, né? Porque muitas vezes a gente está muito focado naquele emagrecimento que é uma restrição de alimento, aumento da atividade física e aí num curto espaço de tempo a gente perde peso. Isso é emagrecimento? É, mas isso não é sustentável a longo prazo, tá? Então, para que isso chegue, né, para frente e consiga de alguma maneira ser levado por bastante tempo para a nossa vida, a gente precisa aprender, né, coisas novas, criar novos hábitos, a gente precisa aprender a viver de um jeito diferente e isso a gente só vai fazer olhando para si mesmo de uma forma mais aprofundada e experimentando coisas novas, e tendo tempo, né, para que isso aconteça. Quanto mais a gente acha que a gente não é capaz e quanto mais a gente tem uma expectativa idealizada em relação ao emagrecimento, mais rápido a gente tende a abandonar o processo. Se na minha cabeça emagrecer é um processo linear, aonde alguém começa, vai perdendo peso até ela chegar na meta, sem nenhum tipo de desvio, de desafio, de altos e baixos, eu vou acabar me frustrando. Porque é normal e é esperado que o processo de emagrecimento seja, né, com esses períodos de altos e baixos, sim. Então, quando uma pessoa está aprendendo a comer de um jeito diferente e ela passa por um período de férias, por um período onde ela tem muitas festas, ou por um momento onde, né, ela está muito estressada, é natural que ela acabe comendo mais, ganhe um pouco de peso, e isso não é sinônimo de fracasso, pessoal. Se a gente continuar lendo isso como fracasso, a gente vai tender a desistir ao invés de permanecer por mais tempo, apesar, né, desses altos e baixos e dessas dificuldades, para aprender uma coisa nova, tá? Vamos lá, Ana. Tem perguntas? Então vamos lá, temos muitas perguntas aqui e eu vou começar com uma fala da Elisângela. Ela diz que quando ela sai de casa, que ela vai nos restaurantes, ela consegue controlar a fome dela e se manter na dieta. Mas quando ela chega em casa, ela não consegue e ela acaba comendo de tudo dentro da casa dela. E isso faz ela perder a motivação, porque ela sente essa culpa depois que ela come quando chega em casa. Que dica que a gente podia dar para ela não perder a motivação e se manter na dieta mesmo em casa? Então, na verdade, eu acho que esse exemplo dela está justamente se encaixando naquilo que eu acabei de falar, de que muitas vezes um processo de emagrecimento também precisa de algo mais, de um olhar para o nosso emocional, de um olhar psicológico.
Por que a gente se comporta bem em público e não se comporta quando a gente chega em casa? O que tem aí? Várias coisas podem estar acontecendo. Então, de repente, a gente consegue se controlar porque a gente se sente inibido de comer na frente das outras pessoas. Isso não quer dizer que a gente está em equilíbrio e que a gente está lidando bem com a alimentação. Não, mas a gente está conseguindo se reprimir só por causa do olhar do outro. E aí, quando a gente chega em casa e a gente se sente livre, a gente acaba comendo demais. Pode ser que o que esteja acontecendo também seja aquilo que a gente discutiu no outro ao vivo que a gente fez, né? É legal vocês procurarem aqui na nossa página, quando a gente falou do fome noturna. Então, às vezes, a gente passa um dia inteiro com muito estresse e quando a gente chega em casa, a única maneira que a gente tem para relaxar é através da alimentação, é o lugar onde a gente se sente seguro, ou a gente aguentou por tanto tempo que a nossa força de, né, o estoque de força de vontade foi diminuindo ao longo do tempo, aquele combustível já foi sendo consumido, tá? Então, na verdade, isso não quer dizer que a pessoa não tem força de vontade, que ela é fraca. Isso está mostrando só que, de alguma maneira, essa pessoa ainda não entendeu qual é a relação que ela tem com a alimentação e para né, a que serve a comida naquele momento que ela está vivendo, qual é o sentido de tudo aquilo que ela está fazendo para o equilíbrio emocional dela, tá? Então vamos lá. A Bruna tá dizendo que às vezes ela se pesa e vê que ganhou alguns quilos, apesar de continuar na dieta, às vezes é normal o nosso peso oscilar um pouco. Ela pergunta se é normal ela perder essa motivação, porque isso desanima muito ela na hora de continuar a dieta. Tá, eu acho essa pergunta legal, porque aí eu acho que tem um erro, pessoal, de leitura que a gente faz muito grande, que atrapalha a reeducação alimentar. A gente tende a associar sucesso de emagrecimento com diminuição do peso na balança, tá? Lógico, a diminuição do peso é uma coisa que a gente busca, mas ela não é o único fator que mostra pra gente que a gente está se reeducando. Se naquela semana, por exemplo, eu estou no meu período pré-menstrual e estou retendo mais líquido, ou até comi um pouco a mais mesmo, porque eu estou mais estressado, ou porque eu não prestei atenção e engordei, mas mesmo assim, eu percebo que naquela semana eu já como muito mais verduras e legumes do que eu comia um mês atrás, que eu já tomo mais líquido, que eu já me exercitei, né? Com certeza eu estou adquirindo hábitos mais saudáveis. E aí é que está o foco da reeducação alimentar. É a gente começar a observar se a gente está conseguindo colocar no nosso dia a dia comportamentos mais saudáveis em relação à alimentação, ao cuidado do nosso corpo. Porque daí, naturalmente, em algum momento, o emagrecimento ele vai vir como uma consequência natural. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se a gente se sente desmotivado, é porque na nossa cabeça, a única coisa que diz que a gente está indo bem é a balança. E isso é muito restrito, tá? Então vamos lá, a gente falou um pouquinho agora da relação com a balança e eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a relação com o espelho. Muitas vezes as pessoas, né, se olham no espelho, se veem acima do peso, ou até aquela roupa acaba não cabendo mais e isso desmotiva a pessoa que acaba às vezes até ou descontando na comida ou em outras coisas. Como que a gente pode melhorar essa relação com o espelho e se manter motivado para atingir nosso objetivo? Tá, a gente precisa entender algumas coisinhas aqui. Primeiro que às vezes pode ser mesmo que a gente tenha ganhado mais peso, não está gostando daquilo que a gente está vendo no espelho. Mas muitas vezes aquilo que a gente vê no espelho, pessoal, não condiz exatamente com o real, tá? A nossa imagem no espelho, ela vem também muito contaminada pelo nosso estado emocional. Por isso que tem dias que a gente acorda, às vezes a gente se sente super bem, e tem dias que a gente acorda e odeia aquilo que a gente tá vendo. Às vezes nem o peso mudou, mas a gente não se aceita, tá? Porque isso tem a ver com a nossa autoimagem. E a autoimagem, pessoal, ela tá relacionada com o nosso mundo interno, às vezes com conflitos emocionais que a gente está vivendo. Às vezes a gente fez alguma coisa que a gente não gostou e não aprovou o nosso próprio comportamento. Isso faz com que a gente também não goste daquilo que a gente está vendo no espelho. Às vezes a gente está insatisfeito com a nossa vida em outras áreas e acaba transferindo aquilo para o corpo, né, que a gente está vendo no espelho, achando que a culpa é do nosso excesso de peso, que se o excesso de peso ele for embora e diminuir, a gente vai se sentir melhor. Então, tudo isso vem, na verdade, do momento histórico que a gente vive. A gente está numa época onde a gente projeta no corpo magro, né, um sinônimo de felicidade, de bem-estar e de sucesso. Então, quando a gente faz isso, a nossa tendência é olhar tudo que está difícil na nossa vida em consequência ao corpo que a gente tem. Só que muitas vezes isso é, na verdade, uma transferência que a gente faz
de uma coisa para outra, né? Então, até por isso que existem muitos casos de transtornos alimentares ou transtornos de imagem corporal, onde a pessoa tá magra e não consegue se enxergar magra, porque ela não está se sentindo bem com a própria vida, né? Ela não está feliz por algum motivo, mas ela continua culpando o corpo dela por essa sensação que ela tem. Tá? Então a gente tem que fazer um pouquinho, né, dessa diferença e às vezes parar para se perguntar: por que eu quero emagrecer? Aonde eu quero chegar? O que eu quero com isso? É importante mesmo para mim? Ou isso é algo que colocaram na minha cabeça que tem que ser feito? Né? Por que eu olho pro meu peso no espelho, acho que eu tenho que ter um outro peso e na prática eu faço justamente o contrário? Será que não existe um conflito? Que conflito é esse? Será que não existe um lado meu que está mostrando para mim que eu ainda não estou pronta para emagrecer ou porque eu não quero passar por isso nesse momento? Então são alguns questionamentos que a gente precisa fazer, tá? Bom, muita gente está perguntando aqui sobre academia. A Tereza, ela diz que ela está se tratando de depressão e ela não consegue se animar para ir na academia porque ela está acima do peso. Que é a mesma coisa que a Bruna e a Thelma também disseram, que as duas sentem vergonha e acabam não se animando para ir na academia. A Thelma até diz que paga, mas nunca vai. Então, como que a gente consegue essa motivação para poder ir na academia? Você tá falando que elas não vão porque elas acham que elas não estão com o corpo adequado para entrar na academia. Elas sentem vergonha de ir até a academia. E a culpa não é só delas. A gente sabe hoje em dia que existe, né, um preconceito, que as pessoas tendem muitas vezes, né, a olhar, a fazer algum tipo de comentário. Agora, pessoal, a gente precisa parar para decidir se a gente vai fazer alguma coisa por nós, né, ou para se adaptar ou para alegrar as outras pessoas. Se a gente está se privando de alguma coisa que a gente quer por medo de um comentário que venha do lado de fora, a gente está muito mais na mão do outro, né? O ideal é que a gente perceba que a gente tem que fazer alguma coisa, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, né, e não ficar o tempo inteiro preocupado em não incomodar as outras pessoas, né? Às vezes, olha só que interessante, né, a loucura em que a gente chega, né? Às vezes a gente não quer sair de casa para não incomodar o outro com a nossa própria imagem, né? Deixa que o outro aprenda a lidar com o preconceito dele de uma outra maneira, mas o importante é a gente ter o foco no nosso processo. A gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa estar perfeito, a gente tem que buscar, né, o nosso bem-estar, tá? Então vamos lá, agora com a pergunta muito interessante da Tatiana Soares. Ela pergunta o que fazer quando você está fazendo tudo certo. Ela diz que já emagreceu 25 quilos, mas que a família dela não acredita que ela vai chegar lá. Falam sempre pra ela que é mais fácil ela fazer uma cirurgia ou tomar outros caminhos, mas ela não quer. Como agir nesse caso? Como lidar com essa família? É difícil, né? Na verdade, pessoal, às vezes a gente discute aqui com os nossos assinantes do Dieta e Saúde, né, a influência que as outras pessoas têm na nossa vida. E o que eu costumo falar pro pessoal é o seguinte, que na verdade os outros não são capazes, né, de estimular um comportamento sem que a gente tenha algo muito parecido internamente. Então, falando de uma maneira mais simples, as outras pessoas só acabam às vezes estimulando lados nossos que já existem. Então, se ela está se sentindo influenciada, muito provavelmente ela pode já ter dentro dela mesma uma dúvida em relação, né, à capacidade dela de conseguir emagrecer ou não. Então, acho que esse é um questionamento, às vezes, que a gente tem que fazer. Quando a gente escuta alguma coisa que abala a gente precisa se perguntar o que a gente pensa da gente mesmo, né? Se a gente realmente é capaz de acreditar que a gente vai fazer diferente, né? Então, de alguma maneira, isso não necessariamente vai conseguir mudar o nosso comportamento. Agora, acho que vale também ter uma conversa franca, né? De repente tentar mostrar para a família o quanto ela se sente machucada quando isso acontece, o quanto as pessoas de alguma maneira colocam ela para baixo, elas estão mais piorando a situação do que ajudando, e ver se de alguma maneira ela consegue puxar a empatia aí dos familiares para que eles sejam mais parceiros, né, desse processo que ela está vivendo, tá? Então vamos lá. A Eliane, ela diz que recebe muitos elogios pela aparência dela, né, emagrecendo e tudo mais, mas que ela mesma não consegue se enxergar assim, que ela se vê diferente. Ela pergunta o que pode ser isso, por que ela não consegue aceitar esses elogios? Na verdade, existe uma coisa que a gente chama de transtorno de imagem corporal. Não sei se é isso que ela está vivendo, pessoal, mas é essa dificuldade entre a gente juntar a nossa imagem real, né, com a nossa autoimagem.
Então, muitas vezes a gente até orienta uma pessoa que está emagrecendo rápido demais, por exemplo, depois de uma cirurgia, a tirar fotos do processo dela, a tirar as medidas, guardar as roupas antigas que são maiores, para que ela tenha algo concreto que vá ajudando ela a observar que o corpo dela está mudando. Porque às vezes o nosso corpo real muda muito mais rápido do que o nosso corpo imaginário. E aí é difícil a gente fazer, né, essa junção dentro da gente, tá? E um outro ponto também pode ser que a autoestima, né, às vezes o nosso amor próprio, aquilo que a gente sente pela nossa pessoa, não está relacionado só com o corpo que a gente tem. Então, às vezes a gente não está feliz em alguma área, algo que a gente queria fazer diferente, alguma coisa que a gente queria viver de uma outra forma, isso também pode afetar o nosso bem-estar e a maneira como a gente se enxerga. Então, às vezes, até acho que isso é o que frustra muita gente, né? Tem bastante gente que quer muito emagrecer e na hora que começa a chegar perto da meta do peso, começa a perceber que a vida não mudou tanto assim, a expectativa era, né, que de alguma maneira a felicidade fosse chegar, né? Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Então, às vezes a gente cria uma expectativa do nosso emagrecimento que não vai trazer a sensação que a gente está buscando. E aí a gente realmente não consegue absorver esses elogios com tanta alegria assim, tá? Então vamos fazer uma pergunta agora que sempre é um tema que todo mundo fala, que é sobre a ansiedade. A Gislaine diz que é muito ansiosa e aí por isso ela acaba saindo da dieta, descontando essa ansiedade na comida. A gente até tem um live sobre isso, que as pessoas podem procurar na nossa página. Eu já fiz aqui, pessoal, ao vivo com esse tema, tá aqui na nossa página sobre ansiedade, vale a pena, né? Compulsão também, vale a pena vocês assistirem. Então é isso, ela pede para você o que ela pode fazer, para onde ela pode direcionar essa ansiedade para não descontar na comida e sair da reeducação alimentar. Tá, então na verdade, lidar com o sentimento vai um pouco além de simplesmente direcionar, abafar, segurar, controlar ele ou não, tá? Como eu disse no nosso ao vivo sobre ansiedade, todos os nossos sentimentos, eles têm uma função. A ansiedade, por exemplo, mostra pra gente que de alguma maneira a gente detectou um risco, um perigo, que pode ser um risco mental, fantasioso, hipotético, mas é um risco, né? O nosso organismo entra num estado de alerta. Então, o ideal não é que a gente abafe esse sentimento, é que a gente entre em contato com ele para tentar entender o que ele está querendo passar pra gente. Agora, isso vai de encontro com o que eu estava falando no começo. Muitas vezes a gente pensa o emagrecimento de uma maneira muito restrita. Eu preciso diminuir o que eu como e fazer mais atividade física. Não, né? Porque muitas vezes as nossas emoções, elas estão diretamente relacionadas com a maneira como a gente come. Então a gente precisa muitas vezes fazer um trabalho direcionado, né, para esse autoconhecimento, para que a gente consiga se escutar de uma outra forma, para que a gente consiga discriminar as nossas sensações, para que a gente consiga entender o que o nosso corpo está pedindo, né, para que daí a gente consiga mudar a nossa relação com a alimentação, tá? Bom, pessoal, então por hoje é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo o pessoal do Minha Vida, do Tecnonutri e do Dieta e Saúde, que estão sempre acompanhando as nossas reuniões. Vale lembrar que quando acabar o nosso ao vivo, vocês podem apertar o botãozinho lá para receber notificações sempre que a gente fizer uma transmissão. Então é isso, a gente espera vocês na semana que vem com mais uma transmissão ao vivo. E muito obrigada. Tchau, pessoal, até a próxima.